Eu vejo muitos artistas da música e da dança com muita técnica e muita paixão pelo que fazem, mas que na hora de criar algo, compor uma música, uma coreografia ou até mesmo organizar a edição de um vídeo, não conseguem tocar, alcançar a poesia. E tem também aquelas pessoas que têm o desejo e a bagagem emocional profunda para ser um artista, mas não consegue se expressar por conta da dificuldade de organizar o conteúdo sentimental para resultar em uma obra de impacto poético. Impacto poético, é disso que eu vou falar hoje. Então chega junto porque esse vídeo pode mudar a sua vida. Olá, divindades criativas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Thiago Iannucci, artista criativo, compartilhando com você a minha jornada, as minhas experiências. E hoje eu vou ajudar você a desatar esse nó na hora de criar. Então eu já peço para você deixar o seu like na confiança e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu estou enviando vídeo novo toda semana. E fica nesse vídeo até o final, porque eu me dediquei muito para trazer esse conteúdo super interessante para você. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre essa poderosa ferramenta de composição que são as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E não se trata de coleção de moda, apesar de que se você é designer de moda, esse vídeo também pode ser muito útil. Nós vamos olhar para essas 4 fases da natureza de maneira poética, mas sem perder a ciência. Eu vou tentar mostrar para vocês um entendimento que vai ser fenomenal para a composição de suas obras de arte, seja de música, dança, artes visuais, teatro, cinema, ou até mesmo para o seu crescimento pessoal e emocional. Bom, as estações do ano só existem por causa de um fator astronômico. O planeta gira sobre seu próprio eixo de maneira inclinada. É aquele papo. Durante um ano exato, nessa volta completa em torno do Sol, vai acontecer um período em que o planeta Terra vai estar com o hemisfério norte levemente voltado para o Sol, ou seja, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E também vai acontecer um período do ano em que o planeta Terra vai estar com o hemisfério sul levemente mais voltado para o Sol. É verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. E uma outra possibilidade vai acontecer também quando o planeta receber o Sol exatamente na metade, ou seja, nem mais para o norte, nem mais para o sul. A combinação desses momentos distintos de luz e temperatura acontecem todo ano e formam as 4 estações da natureza. Quando é verão, a claridade da luz dos dias é mais longa que a escuridão das noites. Quando é inverno, as noites são mais longas do que os dias. O solstício é quando verão e inverno chegam ao seu ponto de maior contraste. Por isso, quando é solstício de verão no hemisfério norte, é também solstício de inverno no hemisfério sul. Já o equinócio é quando a noite e o dia têm igual duração de luz e escuridão, por isso equi, ou seja, igual. Enquanto o hemisfério norte está finalizando o verão e, portanto, será outono, o hemisfério sul está finalizando o inverno, portanto, será primavera. É equinócio de primavera no hemisfério sul e equinócio de outono no hemisfério norte. Não se preocupa não, que já já isso tudo vai fazer sentido. Vamos falar da primavera. Falar de primavera é falar de flores. Qual é a cor da sua flor?
Qual é a cor da sua primavera? A primavera é a estação onde a vida está sempre crescendo. No ser humano é o mesmo que a infância, desde o nascimento, ainda bebezinho, até o início da adolescência. Na natureza, flores desabrocham, os animais crescem, se multiplicam. Mas de onde vem tanta energia? Qual é o alimento da primavera? Se antes da primavera estávamos no inverno, onde tudo é congelado, morto, seco, o que era terra, o que era solo, o que era esterco, na primavera é então uma flora imensa manifestando vida, folhas novas, flores, cores fortes e vivas. A primavera é também o entendimento de que todos os nossos ancestrais, tudo que veio antes de nós, dão suporte à nossa vida. O meu tataravô, por exemplo, já está morto há muito tempo e eu confesso que eu nem cheguei a conhecer ele, mas ele está presente bem aqui no formato do meu nariz, na cor da minha pele, no tom do meu cabelo. Abstratamente falando, a morte dá forma à vida. Mas mesmo concretamente falando, se eu morro, os vermes me comem e fertiliza a terra. E nasce um pé de manga, um tomateiro, um alface. Crianças se alimentam dessas mangas, desses tomates, crescem, se desenvolvem, viram adultos, formam famílias, envelhecem e morrem. E assim fertilizam a terra de novo para esse ciclo infinito. A morte alimenta a vida. E para cada ser que renasce em forma de flor, uma cor ao seu tempero. Por exemplo, um ser com muita paixão dá origem a uma flor vermelha, com muita alegria, amarela, paz, branca, roxo, espiritualidade, enfim, qualquer cor. Qual a cor da sua flor? Pintar, dançar, interpretar, fazer música com a primavera é expressar a fina nata da evolução, uma película tão fina, mas que nos permite crescer, nos alimenta e nos faz aflorar. Expressar a primavera não se trata de representar uma flor ou um colorido específico, mas sim se trata de ser, de pulsar a primavera, sempre crescendo, sempre florescendo. Como já dizia um dos meus grandes mestres na minha jornada, o dançarino e coreógrafo de Butô, Atsushi Takenushi, abra sua flor. Verão. De tanto florescer e pulsar a vida chega na sua máxima expressão crescente. O sol é o elemento mais representativo do verão. No ser humano é a estação dos heróis. Você é muito forte, você tem o sol no centro do peito, você tem magma dentro de você. Mas você não mostra nunca que é forte e poderoso. Amor expansivo, ética, sabedoria. Você nunca mostra que é forte e poderoso, a não ser em um momento de perigo. Como num espasmo, você apenas se defende com força e precisão e depois se recolhe. E assim que o perigo passa, como se nada tivesse acontecido, retoma a sua disciplina imponente no seu trono de rei e de rainha. Compreender o verão é entender as grandes forças da natureza. Os terremotos, os furacões, as ondas gigantes, as chuvas torrenciais. É o entendimento de que as grandes forças da natureza não podem ser controladas. Um terremoto, um furacão, um vulcão em erupção. O elemento fogo preenche o verão com transformações. Eu fiz um vídeo só sobre os elementos terra, água, fogo, ar e akasha. Se você quiser conferir, o link está aí na descrição. Bom, no verão, o entendimento de que o Sol é a grande fonte de vida no planeta. Porém, ao mesmo tempo, é preciso se proteger dele. Se você olhar diretamente para o Sol, pode ficar cego. Se ficar ao Sol por muito tempo, pode ter queimaduras graves e câncer de pele. O Sol é a representatividade do verão.
é vida e morte ao mesmo tempo. Os terremotos, os furacões, as tsunamis, as enchentes, os desastres naturais, todos funcionam da mesma maneira. Um terremoto não causa apenas destruição, ele também cria novas terras para que os seres humanos a hospedem. Claro que isso é uma observação mais sutil e pode demorar centenas de milhares de anos para acontecer. Assim como também uma tsunami mata milhares de pessoas, mas também traz e revela novas espécies de animais do fundo do mar. Tudo com muito respeito, é claro. Compor com as forças da natureza é aceitá-las e respeitá-las. É compreender que a perda em um terremoto também é vida em outro lugar. A dança para o sol, a música para o sol, a sua dança, a sua música, sem cultura, sem tradição, sem formatos, sem linguagem, sem partitura, sem metrônomo, sem sapatilha, sem estruturas pré-determinadas. Imagine-se vivendo há 40 mil anos atrás. Como seria essa dança? Como seria essa música? Durante o seu processo de composição, no seu espaço, no seu horário de experimentação, em espasmos, acelerando até descobrir a sua forma, o seu jeito. Deixe sair as emoções que vierem. Se quiser gritar, se quiser fazer sons, faça. É fogo, é energia, é transformação. O verão é o momento da catarse, a energia máxima, é a fase de maior energia no reino animal. Outono. O primeiro dia de outono acontece quando os dias de verão, que antes eram mais longos que as noites, vão encurtando até o primeiro momento em que a duração de luz do dia é igual à duração da escuridão da noite. Eu vou fazer um resumo rápido e bem didático com uma forma de explicar que você não vai encontrar por aí. Então, acompanhe comigo esse gráfico. No primeiro dia de primavera, a duração da claridade dos dias é igual à duração da escuridão das noites. Observe que nesse gráfico eu escolhi usar os termos dia mais longo do ano para a maior duração de sol, de luz, e a escala para baixo, que não está em negativo, mas sim crescendo para a noite mais longa do ano. Pois bem, no segundo dia de primavera, o dia já é um pouquinho maior. Como eu falei lá no começo desse vídeo, a primavera é a estação onde só se cresce. É daí que vem o florescimento. A duração total de claridade do dia segue aumentando, crescendo sucessivamente, dia após dia, até chegar em um ponto máximo, quando se tem o dia mais longo do ano, ou seja, a maior duração de claridade em um dia do ano. Nesse ponto começa o verão. No exato momento que o verão começa, o dia mais longo também começa a diminuir. Por isso, o verão é vida e morte ao mesmo tempo. Os dias vão tendo sua duração diminuída até o momento máximo, quando a duração do dia é igual à duração da noite. Chegamos de volta ao outono. O que ocorre a partir desse ponto é que as noites e a escuridão vai tendo sua duração aumentada dia após dia, onde finalmente se chega na noite mais longa do ano, ponto de partida do inverno. Daqui a pouco eu volto nesse gráfico. Algumas considerações sobre o outono precisam ser feitas aqui nesse momento. O elemento representativo do outono é uma folha seca que cai. Enquanto a primavera está sempre crescendo, o outono está sempre morrendo. A escuridão representa a morte, mas também surge o entendimento de que todos os seres vivos, até o último instante, lutam pela vida. A escuridão das noites, então, passa a ser cada vez mais longa quando comparada
a duração de luz do dia. É o esmaecimento, o gradiente, o fading out. É quando opacidade e transparência se misturam. É quando felicidade e tristeza estão em uma coisa só. Flor, inseto, animal, ser humano, a fraqueza que toma conta do ser, mas o espasmo de força para continuar sua missão. A árvore está seca, mas ainda assim está de pé. O passarinho com a asa quebrada não deixa de tentar voar. Mesmo todo desarticulado, ele se mantém até o último instante, até a noite mais longa do ano. Voltando aqui ao gráfico, um fenômeno muito poético acontece nesse momento. A noite mais longa do ano. Na última hora da noite mais longa do ano, no último minuto, no último segundo, na última fração de segundo da noite mais longa do ano, um clique e o embrião de luz já começa novamente. As noites começam a deixar de ser longas mais uma vez. Inverno. O inverno é a morte. É o congelamento total no seu ápice. No inverno, o elemento representativo é o floco molecular de neve, é a geometria primordial para a vida que vai renascer. Nessa molécula congelada é o que vamos deixar para fertilizar o renascimento na próxima primavera. São as imagens e as lembranças mais importantes que iremos guardar para o engrandecimento da nossa alma. É a matéria orgânica em apodrecimento que vai servir de alimento para as novas plantas que serão semeadas. Criar junto da reflexão do inverno não se trata de representar a morte, mas sim a gratidão do entendimento de que a morte gera a vida. Dance, cante, componha para o inverno que há dentro de nós. Isso mesmo, as 4 estações da natureza estão em nós, porque nós fazemos parte da natureza. Há milhares de anos, nós insistimos em viver essa grande ilusão de separação entre seres humanos, natureza e Deus. Seres humanos aqui na cidade, na telinha, a natureza lá fora, na janela, no horizonte, no parque, na floresta, e Deus lá no céu, por exemplo. Não! Tudo está junto. Nós somos a natureza e as 4 estações também acontecem com a gente. Às vezes, temos as 4 estações em um único dia, seja fora de você, no clima da sua cidade, ou dentro de você, quando tem aqueles dias que você acorda super bem-humorado, radiante, cheio de energia, cheio de primavera, e termina o dia triste e cansado, outono, inverno. Ou vice-versa. Isso pode acontecer em uma semana ou pode levar anos. Um casamento em primavera por 2 anos e subitamente um inverno de 8. Ou em uma música, uma dança, um filme. Tem até um filme maravilhoso chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. É um filme sul-coreano dirigido por Kim Ki-duk. Assista esse filme quando você tiver tempo. Se você já assistiu, deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você ainda não assistiu, a boa notícia é que tem ele no YouTube e eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Então, invista em observar, dividir e rearranjar a sua obra, seja ela de música, teatro, dança, poesia, artes plásticas, edição de vídeo, moda, design gráfico, cinema, culinária, circo, yoga, educação física, sei lá. Invista nesse olhar das 4 estações, pois tudo nesse planeta passa pelas 4 estações. Tudo cresce, brilha, esmaece, morre e renasce. Cresce, brilha, esmaece, morre e renasce, e assim por diante. Você pode, por exemplo, na hora de compor uma música, dividir em 4 partes que corresponde a essa dinâmica recheada de imagens, ideias e reflexões que a gente viu durante esse vídeo. Você pode também organizar um álbum em 4 partes, 2 músicas para cada estação, por exemplo,
ou pode também lançar 4 discos, cada um valendo por uma estação. Mas veja, você não precisa nomear essas estações nas suas obras. Elas não precisam ser os temas diretos da sua composição. Elas podem servir como uma sequência oculta que só você sabe. O tema é a sua história, a sua poesia, as suas ideias. A organização, a ordenação das passagens do seu tema é que vai ter 1, 2, 3, 4 estações. E para encerrar, se esse vídeo tiver ajudado você a criar alguma coisa, compartilha com as outras pessoas, não guarda só para você. Compartilha esse vídeo e me convida também aí nos comentários para assistir o que você criou. Dá um like para esse vídeo, é muito importante para que o canal cresça, porque eu tenho muita coisa linda para compartilhar. Dezenas, centenas de técnicas, imaginário e combustível novo para aumentar a sua capacidade de composição poética. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. Fui!